Tô te explicando pra te confundir, tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Olá pessoal, vamos começar mais um programa do Contra e hoje a gente vai falar de um tema tão gostoso. A gente vai falar de cinema e para falar sobre esse tema, além da Camila e do Thierry que já compõem a nossa mesa, nós convidamos a Karina Massoudi, que é expert nesse tema, né? E tem o programa Pipoca da Nova TV Nova Serrana e da Duale TV. Obrigada por ter aceitado o convite primeiro, é uma honra ter você aqui comigo. Olha, a honra é toda minha. Muito obrigada, Ana, Camila, Thierry. É um prazer estar aqui, eu adoro o programa de vocês. Obrigada, a gente também adora o seu. E eu quero várias dicas aí ao longo do programa para a gente aproveitar o final de semana, os finais de semana que vão chegar e a gente já tá com a listinha pronta ali. Quem nunca ficou na frente ali, seja da Netflix ou em qualquer, na frente da TV procurando, né, um filme incansavelmente, demora mais para achar o filme que vai assistir do que para assistir o filme, né? Mas para a gente começar, a gente vai falar um pouquinho da história, né, dessa sétima arte, como é chamada no mundo, e que pelo que eu entendo, Camila, o pouco que eu entendo, vou aprender muito mais com vocês, é a junção meio que de todas as artes juntas, o cinema, né? E é uma inovação lá, 1800 e tanto, no final, no começo de 1900, mais ou menos, que foi que o cinema surgiu, modestamente ainda, e aqui no Brasil, perto de 1900, mas que as produções, claro, hoje são muito diferentes, muito distintas das que existiam antes, né? Fala pra gente nesse âmbito da história, já que você é a nossa professora de arte, conta um pouquinho de como evoluiu até hoje o que a gente conhece por cinema. Quando a gente vai falar lá do início, né? Como que surge a técnica cinematográfica, né? Na verdade, a gente quando assiste o Oscar lá, tem vários tipos de prêmios, né? Aí tem um prêmio lá que chama fotografia. Na verdade, a história do cinema começa com a história da fotografia, né? Na verdade, o filme ele é uma sequência fotográfica. A gente pode falar que é uma evolução da fotografia? Ou ela é uma transformação de linguagem. Boa, uma transformação. Ela pega a fotografia com tudo que ela entrega e aí, ao entender, quanto mais se entendeu a linguagem fotográfica, conseguiu chegar num processo que animou a vida, né? Animou a fotografia uma paralisação de um momento. O cinema é o registro do movimento da vida, né? É mudar a concepção a partir de uma ferramenta inicial, né? Então, o que a gente pode dizer é que o cinema ele é uma derivação da linguagem fotográfica. Inicialmente, porque a gente vai falar aí de cinema mudo, né? As primeiras películas, as primeiras montagens eram montagens fotográficas mesmo. Você colocava uma sequência de fotos, ia colando. A galera hoje não sabe o que é uma máquina de filme, né? 36 poses, 24 poses, né? Você comprava um filme, colocava numa caixa preta, que a gente chama de máquina fotográfica, e registra aquele instante. Uma sequência de fotos monta um filme, né? Então, quando a gente fala de cinema, a gente fala dessa magia, de capturar o movimento da vida. E isso foi evoluindo de uma forma astronômica, né? Quando a gente fala hoje de cinema, a gente tem milhões de linguagens cinematográficas que foram derivando da tecnologia que foi evoluindo. Então, a gente sai de um cinema que é de registro, e são filmes curtíssimos inicialmente, 1 minuto, 60 segundos, o tempo do Mulher, o tempo do início do cinema. E hoje a gente vê que praticamente são inventados em computador ambientes, cenários, personagens. Você consegue filmar uma cena com 1000 pessoas utilizando uma amostragem de 10, né? Então, até que ponto vai chegar o cinema? A tecnologia que vai mostrar isso. Legal. Falando de fotografia, quem entende muito desse assunto aqui
Thierry, o teu forte é a fotografia, né? Você trabalha com fotografia há muitos anos, né? Eu sou formado em fotografia. Ah, De que formação, legal. eu sou fotógrafo. E aí o cinema te encanta também? Você acha que realmente é uma extensão ali da fotografia, essa sétima arte? Eu acho que vem muito, né? Eu queria trabalhar com direção fotográfica no cinema. Eu sempre quis direcionar, mas é muito difícil. Aí acabei indo para moda e para publicidade mesmo. Mas filme na faculdade era o que a gente só falava. Como se a moda e a publicidade fossem fáceis, né? Não é? É que você manda muito bem, mas também que o não é caminho fácil. mudou. Eu queria muito trabalhar com cinema, ainda quero. Agora com maquiagem, isso aqui, mas para mim sempre me encantou muito o cinema, desde Legal, pequeno. legal. Thierry está falando dessa dificuldade, né? E principalmente aqui no Brasil. Cá, você que trabalha com isso, que estuda muito esse tema, por que a gente ainda empaca na questão do filme nacional? Por que tantas pessoas, na sua opinião, preferem assistir um filme que não é nacional e não dão assim o devido valor ao que a gente produz aqui dentro do nosso país? Infelizmente, ainda existe esse preconceito em relação ao filme nacional, porque durante muitos anos, final dos anos 70, 80, até o início dos anos, até metade dos anos 90, o cinema nacional era sinônimo de põe no chanchada. Então todo mundo acha, é uma porcaria, uma porcaria. E ali do meio, da metade dos anos 90 para frente, o cinema nacional, o cinema brasileiro, começou a renascer das cinzas e nos trouxe Central do Brasil, Cidade de Deus, Tropa de Elite, grandes produções. E eu costumo dizer, gente, que filme bom e ruim, existe filme em Hollywood que é maravilhoso e tem filme que é lixo. Assim como aqui no Brasil, existem filmaços produzidos e filmes ruins, então não é a nacionalidade. Filme japonês tem vários maravilhosos que são obras de arte, mas também tem uns muito ruins. Outro dia assisti um péssimo. Então não tem que haver esse preconceito, que é um preconceito que você vai, filme nacional é lixo. Não, gente, a gente tem que acabar com isso que ainda existe, infelizmente, né? E não, nós temos ótimas produções, mas que, infelizmente, o acesso, a acessibilidade ainda é muito pouca. Agora, de 2001 a 2021, teve a lei de cota de tela, que as salas eram obrigadas a colocar um X% de filmes nacionais. No entanto, acabou em 2021. Então, 2022, 2023, além do agravante da pandemia, todo mundo sumiu, ainda estamos nos recuperando a área do entretenimento, né? Agora, 2024, voltou a lei da cota de tela. Então, o cinema já está ganhando um novo fôlego, porque as salas de cinema, eu acho que a cota de tela está servindo até para os serviços de streaming. Por quê? Tem que ter público, senão não tem sentido você fazer uma produção. Você produz para que o público assista e gere uma renda. Força, galera! Para o carro! Para o carro! Eu também acho que teve uma mudança de leitura também do próprio cinema brasileiro, ali final de 80, início de 90, uma mudança também na perspectiva de ver o cinema como um produto vendável. Né? A gente sai de uma produção que é muito calcada em temáticas e um formato muito intelectualizado do cinema, e começa a ver o cinema brasileiro como um blockbuster também. Sim. Eu preciso atender os diversos públicos, que é uma visão que o cinema americano tem já uma formação de mercado, da formação dos próprios, de quem produz cinema, que assim, o cinema brasileiro passou por um processo de amadurecimento que durou muito tempo. Né? A gente não entendeu muito bem a transição entre o cinema, que tem uma base filosófica, teórica, e que deve ser estimulado e necessário,
mas ele precisa ser um produto, porque o cinema não faz sentido se ninguém assistir. E não não demérito entender nenhum, né? Ser demérito um blockbuster. Não É uma demérito, intenção, né? E é um exatamente, entretenimento que tem que estar acessível às pessoas, claro. tem que atender o público Então, assim, como um produto, exatamente. né? Mas eu acho que teve essa cisão, as pessoas Sim, começaram a sim. entender que o cinema brasileiro também tem que ser um produto que vende. Exatamente. Senão eu não consigo sustentar a outra indústria Exatamente. que está fazendo ali um trabalho mais conceitual, que tem mais a ver com a filosofia cinematográfica, né? E esse entendimento no Brasil do cinema como produto, ele demorou a chegar. Mas isso também não é impactado pela... É difícil entrar nesse tema, mas é impossível não entrar. Pelo incentivo à cultura, incentivo à arte. Nós passamos por períodos sombrios, né, onde a arte e a cultura, de uma maneira geral, Inclusive o Ministério foi dizimado. foi impactadíssima. Não só pela pandemia, né, mas também pelo olhar político que nós tivemos Exatamente, por um pela período. falta de incentivo à cultura. Porque ainda aqui, como você disse, tem essa visão de que entretenimento não é mercado. E é um mercado super rentável. A indústria do entretenimento, de uma maneira geral, cinema, toda a produção audiovisual, moda, a indústria criativa gerou 2% a mais de empregos em 2023 do que todos os outros setores da economia. Eu peguei uns dados aqui, no cinema, para cada 54 milhões de reais gastos numa produção, vamos dizer uma produção rica, né? Porque 54 milhões é bastante dinheiro. Para cada 54 milhões gastos na produção, são movimentados 96 milhões na economia. Para cada 100 pessoas empregadas diretamente numa produção, são gerados de 50 a 70 empregos indiretos. Por quê? As pessoas não pensam, mas um filme ou uma série, gente, é emprego que não acaba mais, direto e indireto. Tem a luz, tem a técnica, tem a moda, tem a pessoa que vai fornecer a comida para o elenco, para a equipe. É muito Os espaços que são O utilizados, os aluguéis, todo Exatamente. movimenta um dinheiro que, quando a gente vê na tela essa história linda, aquilo que a gente quer ver, a gente tem que pensar na escala, né? Existe uma escala. Quanto maior a escala que esse produto alcançar, mais esse produto vai continuar gerando esses empregos. Por quê? Conforme a renda gerada por esse produto, outro produto pode ser feito. Né? Então não tem como uma produtora audiovisual sobreviver se os produtos dela não forem acessados pelo maior número de pessoas, porque isso é o patrocínio, é a lei de incentivo à cultura, toda aquela propaganda que vem antes do filme, Ancine, lei de incentivo à cultura, governo federal, governo de Minas, é uma rede de infraestrutura e de financiamento à cultura que foi direcionada para aquela produção. E esse investimento não é direcionado à toa, é justamente por causa dessa movimentação econômica. Então, assim, não existe como discutir a vida sem discutir o capitalismo. Não tem como discutir as relações do mundo, de arte, cultura, médica, social, sem discutir as relações de capitalismo. Eu quero fazer um filme, eu participo do desejo, esse é a pessoa que quer produzir algo. Aí ela tem uma temática específica, aí ela vai fazer um roteiro, esse roteiro tem que encantar patrocinadores, porque custa 54 milhões. Onde eu arrumo 54 milhões? Eu não vou no banco pedir diretamente. Até existem bancos que têm uma linha específica para produção audiovisual. Né? Já existe, por quê? É toda uma rede político-econômica, estrutural, que tem que sustentar esse produto até ele chegar no público. Porque uma produção demora anos para ser feita. A gente tem aí Boyhood que demorou 14 anos para ser filmado, né? O acompanhamento de uma história. Pô, como que você mantém uma equipe rodando, filmando, acompanhando 14 anos? Lógico, não foi feito no Brasil. Né? A gente está falando de uma estrutura cinematográfica, de uma narrativa
que é sustentada por uma política de incentivo à cultura e à produção audiovisual, que tem uma sustentação para segurar um roteiro desse. No Brasil seria inviável, pelas políticas que a gente tem hoje. Inviável eu não diria, porque a gente tem muita gente que produz autonomamente. E aí a gente cai naquela história, mas o artista faz por amor. E é a pior frase. Eu Que ia tem tocar a nesse história assunto. da humanidade da produção artística. O artista não come, o artista não mora, o artista não paga conta. Sem certo? boleto nenhum. Então, assim, a gente chega num ponto, e eu falo muito isso em sala para os meus alunos. Eu pego e falo assim, gente, a gente vai estudar Renascimento. Primeira coisa que eu explico para eles, eu falo, gente, por que todo mundo conhece o Leonardo da Vinci, o Michelangelo, as tartarugas ninjas todas? Por que a gente conhece? Ah, professora, porque o que eles faziam era muito incrível. Eu falei assim, era muito incrível, mas existiam os mecenas, grupos de patrocinadores, existia a igreja, que era outro grupo patrocinador, e existia uma forma de vida ali que os artistas se sustentavam para conseguir realizar os seus trabalhos. Inclusive, tocando nesse ponto da igreja que você comentou, a própria igreja foi uma das primeiras a encomendar filmes que foram passados lá no início, como, por exemplo, Os 10 Mandamentos, que acho que é um dos filmes mais antigos que se tem notícia. Então, de alguma maneira, essa cultura, ela também serviu e serve até hoje, por isso que a gente tem que tomar um cuidado muito grande para moldar uma sociedade. A arte sempre teve essa intenção. Né? Fala exatamente por isso que a igreja, no Cinquecento, maravilhoso, pegou e falou assim, eu só faço missa em latim, como é que eu vou explicar a história para esse povo todo que não sabe latim? Eu vou desenhar nas paredes, eu vou desenhar nos tetos, eu vou fazer quadros, eu vou fazer um imaginário. Eu vou contratar o Leonardo da Vinci para pintar um quadro aqui. Eu vou fazer o teto da Capela Sistina. O Michelangelo ficou 9 anos deitado fazendo aquele teto que conta a história da Bíblia desde o Velho Testamento. E aí, então tiveram patrocinadores que, por sinal, eram muito ricos na época. A igreja até hoje é a são. instituição mais rica que existe no mundo. Então, Quem tinha dinheiro lógico, naquela época Exatamente. era a igreja e quem estava ligado à burguesia. Então, a gente tem que entender que o sistema capitalista ele vai sustentar a cultura com suas intenções, porque nada é descolado de intenção. Não existe almoço grátis na nossa linguagem. Não existe almoço grátis, é ainda a temática e o que era pintado, além de ter ali pontos de revolução e de discussão da sociedade, eles eram muito sutis, porque o empregador impõe a temática. Você vai fazer Madonas. Eu preciso de uma escultura do Davi. Mas a escultura do Davi não pode ser pequena, porque ele foi um gigante que enfrentou Golias, que era um gigante. Aí eu faço o Davi de Michelangelo, 4 metros de mármore Carrara, e aí que você se sente pequeno perto da escultura. Então todas essas relações estéticas, elas estão permeadas de quem pagou, onde está, que período foi feito. O que se quis contar e de que maneira quis contar. É um visão recorte. do diretor, porque não adianta falar visão imparcial. Todo mundo fala, documentário tá documentando uma visão imparcial. Não é. É parcial conforme o diretor. Pode ser um documentário, mas a maioria dos documentários é parcial. Às vezes esconde, omite alguns pontos, você mostra os pontos que te interessam. E porque é uma construção de narrativa. Claro. Não existe uma narrativa completamente imparcial. É que na arte, sobretudo, em qualquer produto artístico, audiovisual, pintura, desenho, arquitetura, é tudo intencional. Há uma intenção clara ali do contratante, que ele fez o recorte já. Quem contrata faz o recorte. Eu quero você. Entre uma nação inteira de pintores, já te manda. Eu vou escolher o Leonardo da Vinci e não o Michelangelo. Isso faz com que essa estética do Leonardo da Vinci se faça presente em alguns lugares. E do Michelangelo não, em outros lugares. Assim como é tudo na vida.
Eu quero um pedreiro, eu vou lá e vou dar uma olhada em todos os pedreiros que eu tenho na mão e eu vou escolher o X, porque ele faz de uma determinada forma. Porque ele constrói, Ele tem o uma arquiteto, identidade que é só dele que ali. está imposta no produto. Legal. Que chamar arte de produto, a galera fica meio receosa, né? É que é reduzir, "Ai, o ela é produto." reduzir muito, não sei, me parece falar isso. Mas não deixa de ser? Não deixa, né? É um produto artístico. É um Tudo objeto Tudo é artístico. produto. Tudo é produto no capitalismo. Eu acho. E eu não vejo problema nenhum em ser produto. Nós somos um produto. Nós estamos aqui comentando. Se a gente for pensar friamente, nós somos um produto. Né? A gente está se vendendo a nossa opinião. Exatamente. Seja ela qual for. Né? Dentro da visão estética, e aí entra a Ana romântica. Eu não consigo ter esse romantismo. Porque o produto da arte é... Porque assim, ó, quando a gente fala produto, a gente pensa no produto do mercado. Eu já não penso assim. Então eu não Eu tenho, já- sabe, eu- eu tenho eu uma não- visão já no meio termo. Eu não penso o produto na prateleira do supermercado. Plastificado. Não, eu acho que para mim é tranquilo ser um produto. Como a maioria das pessoas que trabalham em entretenimento, elas são um produto. Né? Elas estão assim, a pessoa física e a pessoa jurídica. vamos Mas dizer assim. sabe que eu vou até mais longe agora, mas eu acabei de receber a notícia que não posso. Então nós falamos muito, agora nós vamos ter que entrar neste tema que vou dar uma adiantadinha para a gente jogar para o segundo bloco, e eu quero ouvir principalmente o Thierry, que eu acho que tem uma visão bem ampla disso. Produto. O quanto nós, mulheres, fomos vistas como produto, inclusive para o cinema se desenvolver, o cinema brasileiro se desenvolver com este preconceito que se tem hoje. É pornô chanchada, só aparece mulher pelada. Isso me incomoda. Eu acho que talvez essa palavra produto me incomode porque me remeta a isso. Mas eu quero te ouvir. Já, no segundo bloco do Contra. A gente já se vê. Ficando cego pra poder guiar.